Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Com isso você estará ajudando o canal. Hoje no nosso curso de banco de dados, a gente vai começar a entender o relacionamento de tabelas, como criar uma chave estrangeira, como trabalhar com o join, pegando dados de duas tabelas ao mesmo tempo e outras coisas mais. Então bora pro vídeo. Galera, então vamos começar a entender agora como trabalhar com relacionamento de tabelas, como relacionar uma tabela à outra. Eu estou com o meu MySQL Workbench aberto aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer qual banco eu quero usar. Eu vejo muita gente tendo dificuldade em rodar query por causa disso. Acabou de abrir o MySQL e não diz qual banco quer usar, ele não consegue interpretar o que você quer. É claro! Vou dar aqui um use no banco, né? Ele já trouxe um verdinho aqui, ó, bem importante prestar atenção no console, né, nas mensagens. E agora ele está usando o banco que eu quero. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente vai criar a nossa tabela. Vamos só dar um select antes aqui, ó. E como eu já rodei o use, eu já estou usando o banco, eu posso dar um select agora aqui. E ele me traz aqui os usuários que a gente fez, a gente criou nas aulas passadas. Eu vou separar isso aqui para ficar bonitinho. Vamos criar a nossa tabela aqui para ter o relacionamento. A gente já aprendeu a criar tabela, mas essa eu vou criar com vocês. Então, create table. Estou criando uma tabela, né? E a minha tabela vai se chamar pedidos. Tá, abre e fecha parênteses. Aqui eu tenho que fechar, né? Beleza. E no final eu tenho que colocar um ponto e vírgula aqui. Vamos criar a nossa tabela agora. Então, eu vou dizer, vou criar um ID agora, né? Número, underline, pedidos, que vai ser do tipo int, vai ser uma primary key, uma chave primária. Então, eu tenho aqui, ó, uma primary key, e vai ser auto-incremente. Ele vai se auto-incrementar. Não vou preocupar com ele. Tá. Agora eu vou criar um ID underline usuário. E eu vou explicar isso mais na frente. Que vai ser... Opa! Vai ser um int. Tá. Beleza. Agora eu vou criar uma descrição produto. Então tá. Opa. Descrição aqui. Sem acento, sem caractere especial, sem nada. Produto, underline. Produto. Que vai ser um varchar. E aqui eu vou passar 50 caracteres. Está ótimo. O que eu quero aqui. Tem a descrição do meu produto. Agora eu vou criar uma quantidade, eu preciso de quantidade, eu quero saber quantos produtos eu tenho. Que vai ser um int. Beleza. Vou criar também um valor total. A gente vai brincar com isso depois. Opa. Valor, underline, total. E aqui vai ser um decimal. Eu já passei essa tabela para vocês na primeira aula. Na primeira ou segunda aula eu já passei a tabela desses tipos aqui, ó. Só dá uma olhadinha lá. Um data pedido, né? Um data pedido, que vai ser do tipo date. Vou ter também agora a minha chave estrangeira. Deixa eu só voltar isso aqui para vocês terem uma visão interessante disso. Então vou criar agora uma chave estrangeira que vai ligar a minha tabela pedidos com a tabela usuários. Então para isso eu vou criar uma for key. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E qual que vai ser o campo que vai se relacionar? Vai ser o ID underline
usuário, que vai fazer uma referência, aqui ó, referências. Esse campo ID usuário vai fazer uma referência à tabela usuários, campo ID. Ah, agora eu entendi! Pronto, criei minha chave estrangeira. Então aqui eu criei uma tabela que vai ter um campo, que esse campo vai ser o usuário ID. Esse campo vai fazer uma referência a outra tabela, a um campo em outra tabela, que vai ser o campo ID da tabela usuários. Aqui a gente colocou como minha tabela, mas depois a gente trocou o nome dela aqui em algum lugar, ó. Ó, renomeou ela para tabela usuários. E aqui, agora o nome dela sendo tabela usuários, referenciei ela aqui, ó. Eu disse que o meu campo ID usuário vai ser uma referência a tabela usuários, o campo ID. Vamos lá, vamos rodar essa query. Ó, verdinho aqui, beleza. Rodou a query. Eu vou atualizar aqui, ó, e agora eu tenho duas tabelas, ó. Pedidos e usuários. Tá, vamos inserir dados nessa tabela. Estou com uma query pronta aqui para a gente não ficar perdendo tempo. Ah, bom. Aqui é um insert padrão. Estou inserindo vários valores aqui. Não tem segredo. Insert info, tabela pedidos. Os campos que eu estou inserindo, né? ID usuário, descrição do produto, quantidade, valor total, data pedido. Então, deixa eu só conferir aqui se está tudo certinho. 2000 anos depois. Vamos lá, vamos rodar isso aqui. Trazer isso aqui para cima. Vamos rodar. Inseriu, ó. Belezinha, agora eu posso dar um select nessa tabela. Então, um select simples, né? Select, eu vou selecionar tudo, eu quero tudo dessa tabela. Pronto. Pedidos. Vamos rodar essa query. E ele me trouxe aqui, ó, todos os meus pedidos. Tá, mas eu sei agora que esse ID usuário aqui, ó, é uma referência à tabela usuários. E agora eu quero dar um select nas duas tabelas. Porque se eu tenho a referência da tabela usuários na tabela pedidos, se eu passei na tabela pedidos um ID de usuário, e eu tenho essa referência, eu tenho essa chave estrangeira, eu posso dar um select nas duas tabelas. É claro. Vamos dar esse select aqui, fazer esse relacionamento. Eu vou dizer que select, e aqui eu vou passar a tabela usuários ponto ID. Então eu chamei o ID da tabela usuários, do campo ID da tabela usuários. Eu vou até copiar aqui, ó, para mim não errar. Aqui, ó, porque eu sempre vou usar isso aqui, senão eu vou acabar errando, tá? Então eu tenho também, o que eu tenho nos usuários que eu posso pegar lá? Eu tenho o nome. Beleza. Mais o que dos usuários que eu posso pegar lá? Acho que o ID e o nome tá bom, né? Vamos pegar agora da tabela pedidos. Da tabela pedidos, eu vou querer o número do pedido. Número, underline, pedidos. Lembrando que eu estou pegando isso aqui, ó. Olha lá, número pedido, ó. Até coloquei errado aqui, não é número pedidos, é número pedido. Beleza. Mas o que eu vou querer? Eu vou querer da tabela pedidos a descrição. Então, vou pegar aqui a descrição, ó. Descrição, produto. Aqui, ó, na tabela pedidos eu quero a descrição do produto. Beleza. O que mais que eu posso pegar? Vou pegar a quantidade também. Então eu vou... Opa! Eu vou ter aqui, ó, pedidos, a tabela.
Pronto, vou pegar aqui para mim não errar, ó, a descrição do produto. Ctrl C, Ctrl V, pronto, é isso que eu quero. Tá, eu passei aqui as tabelas que eu quero e os campos que eu quero de cada tabela. E eu vou dar um from agora na minha tabela usuários. E vou usar um inner join para fazer essa conexão. Tem vários tipos de join. Eu vou usar o inner join. Então, eu tenho os campos, as tabelas que eu quero, ponto, os campos que eu quero, e vou dar um select, né? From usuários, select usuários, mas eu vou dar um inner join, eu vou pegar o relacionamento dos usuários com uma outra tabela. Eu vou dar um join em pedidos. Aqui eu vou dizer que on e vou passar a referência. Qual que é a minha referência? A minha referência vai ser usuários.id, opa, for igual a pedidos ponto id underline usuários. Usuário, né? Aqui, ó, usuário. Não sei de onde eu tirei esse usuários. Aqui, cadê? Aqui, ó, ID usuário. É esse ID usuário que eu tô passando aqui, ó. Da tabela pedidos, ó. Na tabela pedidos eu tenho o ID do usuário. Então eu tô dizendo que eu quero selecionar esses campos. Vou passar aqui no from a tabela usuários, que vai dar um join, vai dar uma busca lá na tabela pedidos e vai trazer onde o usuário, o ID do usuário for igual ao ID que eu tenho aqui no meu pedidos, ID usuário, que é a minha chave estrangeira. Olha, aqui eu tenho o ID do usuário. Na minha tabela pedidos eu tenho um ID de usuário. Então aqui eu estou comparando o ID de usuário da tabela usuários com o ID do usuário que eu tenho na minha tabela pedidos, na minha chave estrangeira. Parece complicado, galera, mas não é. Só prestar atenção aí. Vamos rodar isso aqui. Me trouxe aqui, ó. Ele me trouxe o nome, Júnior, a data do pedido, a descrição do produto. Opa, trouxe a descrição do produto duas vezes aqui, ó. Descrição do produto duas vezes. Vamos ver aqui. Eu quero a descrição e eu quero a quantidade aqui, ó. Ctrl C. Descrição do produto e aqui eu quero a quantidade do produto. Ctrl S aqui, ó. Vamos rodar de novo. Pronto, agora ele me trouxe a quantidade. Então o que ele fez? Ele foi na tabela usuários. Veio aqui na tabela usuários, ó. Vou deixar isso bem claro. E eu tenho um ID de usuário. Na minha tabela usuários. Beleza. O nome dele é usuário porque a gente renomeou aqui, ó. Lembrando disso. Olha as aulas passadas lá, galera. E tá. Aqui quando eu dei o insert, quando eu inseri um produto, eu passei também um ID de usuário. Aí ele aqui, ó. Eu passei um ID de usuário aqui, ó, no insert. Então a tabela pedidos ela tem os dados de um pedido mais o ID de um usuário. E aqui eu fiz uma chave estrangeira, eu relacionei o ID de usuário da minha tabela pedidos com o ID de usuário da minha tabela usuários. Eu fiz uma referência. Então nesse ID eu tenho um ID relacionado com o ID da tabela usuários. Dei o meu insert, fiz o meu insert. E aqui no meu select, o que eu fiz? Eu dei um select. Passei a tabela e o campo que eu quero, da tabela usuários e da tabela pedidos. Dei um from aqui na tabela usuários. E dei um inner join na tabela pedidos. E peguei esse relacionamento. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó,
dá um select aqui na tabela usuários, mas traz para mim também os campos da tabela pedidos, mas eu quero que traga isso só quando o ID de usuário que eu tenho na minha tabela pedidos for igual ao ID de usuário que eu tenho na minha tabela usuários. Então essa é a chave estrangeira, esse é o relacionamento. Eu vou ter um campo na minha tabela pedidos, que vai fazer uma referência a uma outra tabela, um campo em uma outra tabela. Galera, pratica bastante isso. Chave estrangeira é muito legal e é muito fundamental em banco de dados. É isso aqui, a gente vai ter mais chave estrangeira, a gente vai ter mais tipos de join para fazer esse relacionamento e mais relacionamentos. Mas pratiquem bastante isso aqui, criem mais tabelas e criem mais relacionamentos aí. Basta seguir esse padrão. Eu vou ter um campo aqui na minha tabela que eu quero relacionar, que vai fazer uma referência a um campo na outra tabela. Não tem segredo. Brinquem bastante com isso. E bora para a próxima aula. Lembrando que dúvidas, só deixar no comentário, que eu faço questão de responder a todos.